Salve galera, eu sou o Isidro e bem-vindos a mais um Professor Isidro Explica. Bom, e nesse nosso episódio, nós estamos aqui e eu fiz questão de atender uma dúvida de um dos meus alunos que me sugeriram esse tema. Então, Fernandão, valeu pela mensagem. E quem tiver dúvidas, por favor, vamos interagir aqui que vai ser sempre muito legal. Ele falou o seguinte: Isidro, qual que é o grande problema? Public, private, protected? Cara, isso daqui pode gerar um monte de videoaulas. Eu vou dar um exemplo hoje que é muito legal e que gera muita confusão. Vamos entender aqui o que a gente pode fazer. Deixa eu pegar aqui, fechar, não vou salvar esse cara aqui. Vamos pro código, vamos fazer um negócio bem bacana. Deixa eu vir aqui com o meu editorzinho. E vamos lá. Olha que legal. Eu vou criar aqui um public class, minha classe, e aí int atributo 1, int atributo 2, void método m1. Tá aqui. Vou salvar, vou chamar de minha classe.java. E aí eu vou fazer o seguinte, então javac, minha classe.java, ele vai falar, beleza, ó, compilou, existe o minha classe.java, o minha classe.class, que é o bytecode dele, tá tudo certo. Agora vem a questão. Se por um acaso eu mudar o nome da minha classe declarada e não mudar o nome do arquivo, o que esse cara faz? Olha só, ele me dá um erro, ele fala, cara, a classe que você declarou, minha classe em minúsculo, é pública, deveria ser declarada num arquivo chamado minha classe também em minúsculo. Por que isso? Java impõe como uma restrição da linguagem que toda classe pública, e eu só posso ter uma classe pública por arquivo, seja declarada com um arquivo de mesmo nome. Como assim uma única classe, Isidro? Vou fazer um outro paranauê aqui, ó. Vou voltar, né? Vou corrigir meu erro, beleza? E vou fazer o seguinte, ó. Public class, outra classe, tá aqui. E aí eu vou fazer int atributo. E aí void método. Método 2, sei lá. Salva. Vou compilar esse cara de novo. Ele vai dar o mesmo, ele fala, outra classe é público. Tem que estar num arquivo chamado outra classe.java. Então tá, classes públicas, cada uma no seu arquivo. Beleza? Beleza. Só que existem algumas variações. Por exemplo, posso tirar o public dessa minha classe e o public dessa outra classe. De novo, se eu tiver uma classe pública, o arquivo tem que ser obrigatoriamente o nome desta classe. Então tá, tirei o public dos dois caras. O que eu vou fazer? Vou recompilar. Ele não dá erro. Como assim? Olha só, vou dar um ls aqui. Ele tem o arquivo minha-classe.java, que é esse cara que eu editei, o minha-classe.class e o outra classe.class. Por quê? Porque eu não obedeci à restrição da classe pública. Classes não públicas, no caso essa classe com visibilidade default, ou seja, a visibilidade que apenas as classes que estiverem no mesmo pacote, leia-se diretório, que ela podem acessá-la, pode ser declarada mais de uma classe no mesmo arquivo. Pô, legal, interessante isso. Ô Isidro, e se eu quiser uma classe privada, uma classe private? Na verdade, a classe private tem que estar dentro de um escopo de uma classe já existente. Por quê? Vamos supor aqui, ó, a minha classe.java, que essa classe minha class vai ter assim, ó, private class classe interna. E a classe interna vai ter um atributo int, atributo interno 1, ATI 1, e um void método interno 1. Tá aqui. O que esse cara vai ter? Ó, vou salvar e vamos compilar esse cara de novo. Olha só o que vai acontecer. Ele compila. Só que se eu olhar o que está acontecendo aqui, ó, dá um ls, ele tem minha classe.class, ok, outra classe.class e um tal de minha classe cifrão classe interna.class. O que significa isso, Isidro? Significa que classe interna foi declarada dentro do escopo de minha classe e somente os atributos e métodos de na verdade os métodos da minha classe podem fazer uso daquilo que classe interna tem para oferecer. Isso é muito interessante porque às vezes eu posso criar uma classe utilitária que serve como um apoio ou um elemento dentro de uma classe principal. Exemplo, uma tela de jogo tem uma threadzinha aqui, ó, que toda hora pede para a tela do jogo redesenhar. Essa thread aqui pode ser uma classe interna e ela pode ser declarada como private. Então, resumindo,
Se a gente puder ter várias classes no mesmo arquivo, elas não podem ser públicas. E se eu quiser ter uma classe private, ela deve estar declarada dentro do escopo de uma outra classe. Beleza? A gente se fala na próxima aula. Valeu!